Oi, pessoal, estou de volta hoje com uma entrevista super especial, porque eu posso falar que essa querida é amiga e irmã. Ela é muito mais que uma amiga. Muitos anos, Muitos desde anos de amizade e é uma amizade que já virou irmandade. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, amo de paixão e que que linda. espero que fique na minha vida para o resto da vida. Forever, sempre. Não é para sempre. Isso Então, essa é aí. a Mariana Leão, minha amiga de anos, advogada. A Mari, não vou conseguir ficar nas formalidades. A Mari é especialista em gestão legal, é formada pela PUC Minas e pós-graduada em processos pela PUC também, e também com uma pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Isso. Olha que currículo super bacana! Ainda estamos assim, melhorando ele sempre, né? São É, quase 15 anos aí de formatura, né? E por incrível que pareça, a nossa faculdade, nossos prédios ali eram pertinhos, né, amiga? Então a gente estava sempre juntas ali também, depois que a gente saiu de Sete Lagoas, do ensino médio, e enfim. Tem uma longa caminhada aí para contar um pouquinho aqui para vocês. perfeito. Então, hoje vamos conversar, já que a Mari é advogada, vamos conversar sobre a advocacia na pandemia, e ela vai falar um pouco com a gente como essa área está sendo impactada e quais são as suas reflexões e as perspectivas para o futuro da advocacia no pós-Covid, né? Então, vamos Isso. começar o seguinte, eu queria saber como você está, que eu sempre gosto de saber dos meus entrevistados, como que você foi afetada e quais são as mudanças que você teve que fazer, e conta um pouquinho para a gente. Bom, obrigada, amiga, por essa oportunidade de estar aqui, de falar assim para todo mundo que te acompanha. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa, que está trazendo essa série de entrevistas aí para a gente conhecer um pouquinho do mundo em cada especialidade, e isso é especial, isso é muito bacana. Ah, Bom, trazendo um pouquinho aqui para o direito, para o Brasil, para como que está esse cenário aqui de advocacia, escritórios de advocacia no pós-pandemia e durante, né, também essa pandemia que a gente já está na segunda onda e que a gente vê aí nos noticiários do dia a dia. O Brasil sofreu, assim, na advocacia, para escritórios de advocacia e também para o poder público judiciário, foi um susto, foi um boom que, de repente, da noite para o dia, a gente teve que se adaptar a um mundo digital, a um papel digital que sem ele não se conseguiria sobreviver, né? Então, tanto o escritório de advocacia quanto o poder judiciário tiveram que estar sempre cada vez mais unidos para conseguir fazer a justiça caminhar nesse cenário de pandemia. Então, o trabalho de todo mundo foi afetado, em especial pela minha vivência, né, e pelo que a gente tem visto e estudado aqui em linhas de gestão legal. A tecnologia foi um item essencial para a sobrevivência dos escritórios de advocacia. Então, quem não estava preparado de alguma forma para isso, teve que se adaptar para poder conseguir vencer no mercado advocatício, né? Então, algumas pessoas e gestores de escritórios de advocacia, desde pequeno, do médio, do grande porte, precisaram se mobilizar para fazer isso acontecer. Então, quem não entendia que o papel de um gestor legal é importante dentro dos escritórios, percebeu isso no momento que se precisou organizar para poder fazer o trabalho de casa e utilizar a tecnologia a seu favor. Então, todas as pessoas, vários escritórios de advocacia tiveram que realmente encaminhar os seus colaboradores para o home office e fazer com que eles trabalhassem home office, dividir a vida do trabalho, a vida dentro de casa e fazer essa gestão de pessoas, gestão de equipe à distância.
Isso a gente fala realmente para escritórios com maior quantidade de pessoas, maior quantidade de colaboradores. E também para aqueles pequenos, no qual é uma pessoa só, uma advocacia autônoma, específica, não só para os grandes, né? Então, todo mundo realmente teve que se adaptar. E falando um pouquinho do poder público, né? Só a título de curiosidade, a gente teve a suspensão dos prazos processuais durante aproximadamente 4 meses, né? Então, foi de final de março, início de abril. Até agora, os prazos processuais realmente emendaram com o recesso forense, que acontece todo ano. Então, a gente nunca viveu isso. Nós, advogados, nunca vivemos isso. Paralisação e suspensão de prazos processuais, de processos realmente, durante uma grande quantidade de tempo. Então, a partir do momento que teve o cenário da pandemia, tudo parou para que a gente pudesse se adaptar um pouco e retornar os prazos devagar. Aqui no Brasil, a gente ainda tem processos físicos, a maioria hoje são processos digitalizados, são processos que a gente consegue acessar eletronicamente e fazer o seu acompanhamento eletrônico. Mas a gente ainda assim tem processos físicos, que abarrota o Poder Judiciário e tudo mais. Esses realmente ficaram suspensos de tudo e só voltaram agora, no ano de 2021. Então, esse realmente foi uma das características principais aí do Poder Judiciário. Além das videoconferências, né? Audiências de instrução e julgamento, audiências de julgamento, audiências de conciliação, todas feitas através de plataforma de encontros, né? Virtuais. Então, se trabalhar com isso também é uma adaptação tanto para juízes, promotores, desembargadores, quanto para nós, advogados também. Eu achei interessante, quando eu entrevistei a Tati Malta, né, arquiteta, ela chegou a mencionar que estava fazendo um projeto para uma juíza, porque agora as audiências estavam acontecendo via Zoom, e ela precisava de um fundo melhor para a casa dela para poder fazer essas audiências, né? Exatamente. É a toga, né, que chama? Isso. Acaba que a gente entra um pouco no universo particular, né? De como que é a casa de fulano de tal, de como que é aquilo, aquele fundo, aquela coisa. Não raro a gente vê crianças correndo, cachorros latindo, e isso não é um ambiente dentro da formalidade que a nossa profissão exige, né? Então, são coisas também que a gente teve que se adaptar, né? Olha, só para título de informação, hoje nós somos mais de 1.100.000 advogados no Brasil. Então, dentro dessa... um advogado para mais ou menos 190 pessoas. Então, você imagina isso, como que esse impacto foi importante, como que essa transformação teve que acontecer de forma muito rápida para que pudesse realmente sobreviver nesse mercado. Vários escritórios de advocacia foram fechados. Então, não teve mais aquela necessidade de escritório físico, que você vai lá, bate na porta, entra e conversa. A gente teve que se adaptar a escritórios virtuais. E atrás desse fechamento, desse escritório virtual, tem tudo uma preparação para você atrair o seu cliente, né? Desde mostrar a cara, de fazer lives, de mostrar que você é especialista em determinada área, de trazer assuntos específicos, de estudar mesmo. Então, essa foi uma parte legal, uma parte boa, que as pessoas puderam se mostrar mais, investir mais e trazer o meio social das plataformas sociais para dentro da advocacia, né? Claro, sempre respeitando o código da OAB e tudo mais. Então, isso também foi um ponto de destaque bem importante. Legal. Então, Mari, durante a minha preparação para a conversa de hoje, eu vi um dado interessante que eu queria ler aqui para você. Já se diz que houve uma explosão de processos durante a pandemia envolvendo principalmente as áreas civil, trabalhista, tributária e empresarial. E os temas, né, os processos envolvem assuntos como a revisão de valores, a inadimplência, pedidos de carência, cancelamentos de pedidos,
desocupações, disputas societárias, demissões e descontos em impostos. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre por que, que esses tipos de processos aumentaram tanto durante a pandemia. Bom, você trouxe um dado, Thalia, importante, e eu vou te retornar com outro. O aumento da produtividade do Poder Judiciário em número de recebimentos de demandas judiciais aumentou em 40% na pandemia. Isso significa e só confirma essas estatísticas que você trouxe. Realmente houve um boom e houve um aumento de demandas judiciais. Muito em especial de quatro situações que eu cito. E engraçado que eu escutei isso na rádio essa semana e que traz muito isso que você não citou. Aqui em Minas Gerais, o número de divórcios aumentou em 50%. E aí a gente se pergunta por quê, né? E é uma coisa muito simples chamada convivência, né? Antes da pandemia, não se convivia tanto como marido e mulher, né? A gente sai de manhã para trabalhar, a gente volta à noite, a gente geralmente não tem essa convivência de divisão de tarefas. E de repente se vê num cenário de quarentena em que todo mundo tem que conviver, quem está dentro de uma casa, seja ela pequena, grande, média, tem que conviver. E aí a gente realmente tem que aprender a conviver. Então, esse é um cenário real, aumentou o número de divórcios de uma forma, assim, triste nesse sentido, mas aumentaram. Com relação às inadimplências, muita gente perdeu emprego, né? Como que você vai tratar das suas contas diárias se você não tem uma receita para isso? Então, o que está envolvido aí com a inadimplência? Pedidos de redução de mensalidades, principalmente escolares, né? A gente teve esse cenário muito. Pedidos de redução de aluguel. Então, a gente teve realmente que se adaptar a esse cenário. As demandas imobiliárias cresceram muito, desde realmente reduções, pedidos de cobrança, despejos por falta de pagamento, né? Ações demissionais, a Justiça do Trabalho cresceu imensamente. Como não gira a economia, então o número de ações demissionais cresce também, né? E aí pedidos de retirada de FGTS, pagamentos de guia, etc. Uma coisa também interessante que aconteceu foram as recuperações de empresas. Muitas empresas faliram, muitas empresas quebraram. Então, dentro do direito de empresa, dentro do direito empresarial, nós tivemos aí muito pedido de recuperação, né, de empresas ou até mesmo falência, né. Outra coisa legal também que não digo legal no sentido positivo, mas de dado importante, pedidos de manutenção de serviços públicos, manutenção de luz, de energia por falta de pagamento, planos de saúde a serem mantidos mesmo em casos de inadimplência. Isso aí muito com base no direito à vida, direito à saúde, direito a uma vida digna, etc. Então, esses pedidos também cresceram. Além dos pedidos de revisão de valores que a gente já citou aqui. Então, esses 40% aí estão explicados, mas todos realmente ligados a um cenário de pandemia aqui no Brasil. Um impacto imenso, né, de econômico, socioeconômico, né, as relações estão mudando, então tudo isso impacta, e eu falo assim, ainda bem que a gente tem a justiça para nos amparar nesses momentos, que existem regras a ser seguir, né, imagina no momento já de crise sanitária, né, a população com essa fragilidade da saúde, se a gente não tivesse esses meios legais para nos amparar, eu não sei como é que estaria o mundo agora, né? A gente tem que confiar realmente na justiça de cada país, no poder da Constituição de cada país e dos governantes que estão à frente, para poder dar o suporte à população, realmente. Sem dúvida. Então, você chegou a mencionar logo no começo sobre essa transição para as plataformas virtuais, né?
os processos agora, né, estão correndo mais de forma virtual, os julgamentos, as audiências, as sessões por videoconferência e o Isso. trabalho remoto também. Você acha que essa tendência veio para ficar? Você acha que pode ser, quando essa pandemia passar, a justiça encare mais esse âmbito híbrido, né? Assim, a possibilidade de você ir fisicamente, mas também a possibilidade de fazer virtual. Você acha que isso vai ser possível ou depois vai ser só um período transitório e vai depois passar a ser tudo pessoalmente? É claro e assim muito nítido que a gente sente falta do calor humano, né? A gente sente falta do contato, do network presencial, né? Mas o meu palpite, a minha constatação é que esse modelo híbrido veio para ficar. Hoje os escritórios de advocacia, se não tem todos os colaboradores em home office, tem colaboradores em rodízio. Então, metade em casa, metade no escritório, o que faz com que também o número de salas aumentem a entregar, né? Deixem de ser locadas. Então, a gente teve muito isso aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tivemos muito em São Paulo, vários escritórios ou trocaram de lugar ou entregaram salas em mais de um andar, né? Por quê? Justamente por causa dessa revolução tecnológica. Os escritórios de advocacia perceberam que precisam de plataformas digitais para fazer gestão de processos. Então, hoje a gente tem muitas low-techs. O que são as low-techs? São empresas, startups, voltadas somente e exclusivamente para a prestação de serviços jurídicos e de melhorias e de trazer potencial para dentro do mundo jurídico. Então, a gente tem plataformas de software de gestão de processos, a gente tem plataformas de assinatura digital de documentos em lote, a gente tem plataformas que elaboram peças em larga escala. Claro que isso tudo é de uma forma automatizada e sempre com a condução do humano, né? Mas são robôs que trabalham em prol dos serviços jurídicos. Então, a gente viu um crescimento muito grande disso. Já estava crescendo, já era uma tendência do futuro, mas isso foi adiantado um pouquinho em razão da pandemia. Então, hoje, como gestora, eu vejo isso de uma forma muito nítida, muito clara. E muitas dúvidas que muitos advogados nunca tiveram que tratar com isso, né? Às vezes ele é um advogado que trabalha ali só naquela cidade determinada, específica, que atende só um ramo específico, ou que realmente cidade de interior, que a pessoa vai na casa, procura ele, eu quero tratar desse determinado assunto, de repente não pôde fazer. Então, teve que realmente se reinventar para poder sobreviver, né? E principalmente das questões de gestão remota, como eu já havia citado anteriormente. Quem não havia ou quem não via a gestão de escritórios de advocacia como uma necessidade, como essencial, passou a ver. E passou a ver o quanto que isso é importante para a saúde do negócio em si. Então, houve um crescimento também de profissionais nesse sentido. Além de gestão da produção, de gestão financeira, de gestão de marketing, cresceram muitas plataformas que fazem gestão de marketing, que ensinam como trabalhar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, com muito número de publicações e artigos, enfim, trabalhos intelectuais desenvolvidos para determinadas áreas. Então, esse foi realmente um ponto positivo. Tá, se você puder definir, assim, em poucas palavras, o que será da advocacia pós-pandemia, né? O que você diria? Uma advocacia híbrida voltada para tecnologia, que requer do profissional muito network,
muito contato, muita desenvoltura e, principalmente, muita criatividade para tratar a sua área expertise. Chamar o seu cliente e mostrar para ele daquilo que você é capaz e mantê-lo junto com você. Então, essa realmente, assim, em poucas palavras, seria o que eu poderia definir aqui como pontos importantes dessa advocacia pós-pandemia. Uau, que legal! Assim, é legal ver o uso da tecnologia cada vez mais imerso, né, no mundo judiciário, e eu acho que aquela imagem que a gente tem, pelo menos nós que não estamos na área, aquela imagem do advogado até com um carrinho, assim, puxando aqueles papéis, né, empurrando, Já não mostrando existe os papéis, mais. aquela mesa empilhada, a tendência vai ser cada vez a gente ver menos essa imagem, né? Muito menos. Hoje ela é quase inexistente, né? Principalmente com a vinda, né, desde 2016, se não estou enganada, aí do nosso sistema PJE, que é um sistema de processos eletrônicos. Aqui em Minas é o PJE, mas cada estado utiliza um sistema diferente para poder fazer protocolar e distribuir processos jurídicos de forma eletrônica. Isso facilitou imensamente a vida dos advogados brasileiros, que não precisam mais trabalhar com aquela imensidão de papel como era há 10 anos atrás. Né? Tudo bem que a gente ainda tem processos físicos, mas eles estão se esvaindo assim ao longo do tempo, e isso muito colaborou para que a gente conseguisse movimentar os processos eletrônicos, porque do contrário, com a pandemia não se conseguiria. Então, esse foi um ponto muito positivo de modernização, sim, importante e relevante. Eu li isso também em alguns artigos. Se esse processo de digitalização não tivesse começado já há alguns anos, né, antes da pandemia, se isso não tivesse acontecido, ia estar um caos agora, né? Então, graças a esse trabalho já de anos, é que agora está sendo possível fazer com que as coisas ainda aconteçam, né? Seriam processos parados, seriam pedidos não atendidos, pedido de urgências que não poderiam ser acatados, enfim, a população não poderia contar tão rapidamente com o Poder Judiciário. Né? Então, isso aí veio atrasado, mas foi no momento certo que a gente precisava que isso realmente tivesse implantado e funcionando, e que bom que hoje a gente tem os nossos prazos já de volta para a gente poder atender aos clientes da melhor forma sempre. E que continue assim, né? Isso, exatamente. Ai, querida, muito obrigada, adorei. Imagina! Que bom, esse papo foi ótimo. Né? Acho que você tem que realmente trazer todo tipo de informação em cada setor, em cada área, para que todo mundo saiba sempre mais e possa divulgar e trazer boas novidades para todo mundo. Muito obrigada. Tomara que eu consiga cumprir esse papel, mesmo que eu seja um grãozinho de areia, mas a intenção é essa, é trazer informação, criar empatia, é o que eu sempre venho falando, todas as áreas foram afetadas de alguma maneira, então a minha intenção é mostrar como foram afetadas e como que a gente vai conseguir juntos passar por essa pandemia, entendendo melhor né, o trabalho do outro, a área de atuação do outro, então essa é a minha intenção. Um trabalho maravilhoso, adorei. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Então, agora, quem quiser te encontrar nas plataformas digitais aí, quais são os seus contatos? Bom, eu tenho 2 perfis no Instagram, eu tenho um perfil pessoal e um perfil profissional. O meu perfil profissional é o Negócio do Direito, onde eu falo um pouquinho, né? Misturo um pouco o direito e o negócio, e aí a gente casa com a gestão legal. E pelo LinkedIn também, Mariana Leão. Estou à disposição de vocês, pode chamar, pode perguntar, pode tirar dúvida, trocar ideia, é muito bacana. Perfeito, querida. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada. Até a próxima, então. Um beijo. Beijo. Tchauzinho. Adorei.
Também.